Olá, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural, aqui quem vos fala é o Davi. Nós vamos conferir juntos aqui um vídeo que mais parece ser outro capítulo de um tema que a gente já toca aqui, que já está virando uma série. A Terra expondo ou expulsando os seus segredos, literalmente isso. Existem algumas narrativas, meus irmãos, que estão aí e que são inquestionáveis porque foram classificadas como ciência. Mas a verdadeira ciência, ela prova. A verdadeira ciência, ela não tem problema com outras possibilidades. Ela, aliás, aceita e estuda todas. Você derruba, inclusive, esses argumentos cientificamente. É assim que é feito. Mas desde que a grande indústria entrou nisso, a coisa mudou. Tem muitas teorias e não passam disso, que nunca foram comprovadas, mas estão como verdades absolutas e inquestionáveis, que é o caso, inclusive, do clima, né? Que não é o assunto de hoje. Não existe, de fato, um consenso científico sobre isso. Existe, né, o cientista chapa branca, ou seja, aqueles que têm grandes cargos, que concordam com aquilo porque trabalham em determinadas empresas que querem aquilo. Isso não é ciência. Ciência, repito, ela prova cientificamente, ela não deixa sombra de dúvida. E é o mesmo caso do tema, né, que foi enviado inclusive a dica pelo nosso irmão Gledson Santos Barros. Fica aqui um abraço forte mais uma vez a esse irmão. A matéria está na CNN e diz o seguinte, arqueólogos encontram espada de 3.000 anos na Alemanha. A arma estava em um túmulo com outras pessoas e está tão bem preservada que ainda mantém seu brilho. Especialistas disseram que se trata de um achado raro pelo estado de conservação. Só nessa imagem, meus irmãos, antes de a gente prosseguir, essa matéria é muito recente, viu? Deixa eu avisar logo, né? 18/6/2023. E você já vê aí que os ossos também estão muito bem preservados, não é só a espada, né? Dá pra ver até a coloração do osso ali, é nítido isso, né? E sempre que aparece esse tipo de coisa que quebra a narrativa da Terra de milhões de anos, eu sempre me lembro de um dos melhores vídeos que eu fiz aqui, na minha própria opinião, se você me perguntar, que foi aquela dos dinossauros, né? Que a gente questionava, mostrávamos o cientista, eu sempre toco nesse assunto aqui. Quem é inscrito e acompanha os vídeos regularmente já é uma testemunha disso, né? E o cientista, quando achou os ossos com carne, ele falou, né, que infelizmente agora, em vez de se estudar novas possibilidades e criar-se inclusive novas teorias, o que o departamento vai querer, e é assim que você vê inclusive nessa matéria, é que eles expliquem como essa espada, né, esses ossos podem ter sobrevivido 3.000 anos e ter mantido o seu brilho. E aí, meu irmão, os caras começam com pseudociência. É o que eu disse a vocês. Não é mais ciência. Era um vídeo muito bom, família. Tava aqui no canal. Virou até assunto desses sites especializados em desmentir, colocar como façam, né? Porque todos os conservadores começaram a mostrar, né, aquilo ali, porque demitiram o cara. E não, ele não foi demitido por causa disso, foi porque o contrato acabou e não quiseram renovar. Mentira. O contrato ainda estava na metade. Inclusive está tudo no processo, né? Os caras simplesmente chamam de fatos. É um absurdo o que acontece. E aqui é a mesma coisa, você vê pelo estado, né, dos ossos, da espada, que não tem 3.000 anos nunca na vida. 3.000 anos, meus irmãos, é muito tempo. Mas a narrativa precisa ser mantida, porque a Terra ela não é tão velha, né? A explicação da criação dela precisa dos milhares de anos, e cada vez se prova que não era assim. A Terra está expondo isso. Cada vez mais são encontradas coisas que quebram essa narrativa, que só não é debatido simplesmente porque, repito, são cientistas chapa branca e são financiados, vivem do salário inclusive dessas grandes empresas que querem que seja mantida a narrativa. Então eles usam todo o seu talento, toda a sua inteligência, o peso inclusive acadêmico, para impor à sociedade a teoria deles. Arqueólogos encontram uma espada octogonal forjada há mais de 3.000 anos em um cemitério no estado da Baviera, sul da Alemanha. A espada está tão bem preservada que ainda brilha, de acordo com um comunicado do Escritório Estadual de Preservação de Monumentos da Baviera. Nós vimos a imagem, né? A imagem é nítida. O artefato foi descoberto na semana passada em um local em Dannenhuis e os pesquisadores acreditam que foi deixado no túmulo como um presente de enterro. Acredita-se que a espada data do final do século XIV a.C., durante a Idade do Bronze. Uma espada como esta, com cabo octogonal feito inteiramente de bronze, é um achado raro, segundo o comunicado. A espada e o enterro ainda precisam ser examinados para que nossos arqueólogos possam classificar essa escavação com mais precisão, disse o professor Matthias Piffey, chefe do Escritório Estadual de Preservação de Monumentos de Baviera.
O estado de conservação é excepcional. Um achado como este é muito raro, acrescentou ele. Os pesquisadores acreditam que a espada era uma arma real. O centro de gravidade na parte frontal da lâmina indica que ela foi balanceada principalmente para cortar, diz o comunicado. A espada foi deixada em uma cova contendo os restos mortais de 3 pessoas, um homem, uma mulher e um jovem, que foram enterrados um pouco depois do outro. Continua o comunicado. Não está claro qual era o relacionamento deles, mas eles foram enterrados com uma rica coleção de bens funerários. E encerra a matéria, né? Isso aqui eu sempre digo isso aqui, perdão até quem tá lanchando, né? Mas isso aqui é igual a merda, meu irmão. Quanto mais mexe, mais fede. Literalmente. Essas matérias aí que renderia muito mais assunto, debate, eles já jogam a notícia pra você, né? Você vê que o próprio achado, a própria matéria deixou claro que eles acabaram de encontrar, né? Nem foi feito ainda os testes, mas já sabem de imediato precisar quantos anos tem aquilo. Agora você imaginar que ossos humanos, né? Você acreditar nisso, vão ficar ali como estão nessas imagens, são claras, né? Intactos dessa maneira por 3.000 anos, porque a gente vê aí até a conversa dos ossos de dinossauros, que hoje eu tenho a minha dúvida, né? Mas você vê a conversa deles, eles estão meio pedrificados. Não é o caso desses. Esse tá o ossão mesmo aí, pela imagem a gente vê, tá o ossão mesmo normal. Os próprios dinossauros, meus irmãos, eu botava a maior fé também ali na história deles, né? Fazia sentido pra mim, porque, de acordo com a própria Bíblia, Deus primeiro criou os animais, né? E viu que precisava de alguém para tomar conta deles. E depois aí é que fez o homem. Esse período de tempo a gente não sabe quanto tempo foi. E se houve uma reformação da Terra, que poderia ser o meteoro. Nada mais do que o poder de Deus agindo. Porém, a forma como esses ossos são encontrados, veja, os caras encontram, não deixam ninguém tocar, aí levam para um lugar, sabe-se lá onde, certo? E desse lugar eles fazem réplicas, onde eles colocam nos museus pra gente ver. Dá pra confiar nisso? Não, não dá. Eu não confio nisso. Eu já disse, eu não vou considerar jamais uma pessoa honesta só porque ela disse que é. Eu preciso ver o comportamento dela, eu preciso ver até o passado dela, saber de outras pessoas que convivem ali. Ó, esse cara de fato ele é honesto, como é que ele negocia, como é que ele lida, né, no dia a dia dele, pra eu saber se o cara é honesto ou não. A sua história acaba sendo o seu próprio cartão postal. Então esses caras forçam uma confiança, né? É a mesma coisa que a gente vê aí dos nossos dominantes hoje, né? Não confie em mim porque eu tô fazendo o que é certo. Mas você vê as leis que os caras criam, você vê até uma lombada eletrônica que os caras colocam em lugares que nem tá tendo acidente. Colocam como ponto de arrecadação. Aí eu vou acreditar que os caras estão ali, né? Primeiro, os caras são financiados pelo sistema privado, né? Grandes empresas internacionais metem dinheiro na campanha dos caras, um monte de rico pagando para rico, e eles vão ficar preocupados comigo e com você. Eu não acho isso. A gente, quando observa caras como, por exemplo, o Paulo Guedes, o próprio Fernando Henrique Cardoso, né, ex-presidente, que deveria inclusive ter sido incluído aí na Lava Jato, mas você vê que esses caras vão estudar fora não para administrar bem o seu país. Eles entram inclusive em grupos, em sociedades secretas como a Skull and Bones, né? Lá ficam muito íntimos, começam a fazer parte de um grupo, se sentirem inclusive superiores, e vêm para os seus países para arrancar a soberania deles, para colocá-los cada vez mais dentro do sistema. Eles não vão lá para aprender, não, vou aprender a fazer uma boa administração, vou levar isso aqui para o meu país e vou fazer ele ser primeiro mundo. Jamais. Eles vêm, como é que a gente faz, né, das maneiras legais, para arrancar esses recursos que tem ali e colocar esses recursos na mão, né, daqueles que são os verdadeiros dominantes, que estão em cima, que estão no topo da cadeia alimentar, literalmente. Então é assim que rola, né? Mas as pessoas acham que não, que um milionário, né, vai ter bom senso, né, vai ser uma pessoa sensível, vai colocar o filho dele para estudar lá fora, para vir fazer uma boa administração aqui. Não acontece, né? Mas as pessoas acreditam nisso. Sempre acreditaram, né? Os nossos avós, e hoje continua do mesmo jeito. Você tá vendo aí, né? O que tá acontecendo com o Bolsonaro, tá quase se tornando elegível, se já não se tornou enquanto eu tô fazendo esse vídeo. E tem pessoas doando pro cara, né? Tem pessoas dando dinheiro. Você acha que se o Lula pedir também a galera não dá, né? Então, meus irmãos, enquanto você tem uma sociedade que acha pouco, né? O cara ganhando um salário de presidente, 100 mil reais depois de ser presidente, quase 100 mil reais. E ainda assim, né? Pessoas assalariadas, pessoas que ganham bem menos que isso, não chega nem perto, né?
os caras ainda vão doar para o cara, aí você já sabe a mentalidade que se tem, né? E não é à toa, então, que todo o sistema é montado nisso, né? É uma fé cega, literalmente isso, a população tem uma fé cega, tanto das informações, tanto do que eles colocam como verdade absoluta, né? E não se questiona. Esse eu acho que é o nosso maior problema, meus irmãos. Enfim, né? Mais um segredo que pra mim, né, Deus está fazendo com que aconteça de fato isso, porque são os tempos trabalhosos. É preciso que a humanidade tenha pelo menos os relampejos do que de fato aconteceu com o mundo, né, como ele de fato é, antes que se sigam todas essas coisas que estão aí a caminho, né? Você sabe que eles têm pressa para implementar a agenda 2024, 2025 principalmente. Eu acho que ela vai avançar muito para que até 2030 esteja tudo aí. Enfim, meus irmãos, é isso, né? Deixa aí a tua opinião, o que é que você acha de mais esse achado. Você acredita de fato que a Terra tem os seus milhões de anos e por algum processo milagroso ali, né, sei lá, a região é privilegiada e conseguiu preservar até o brilho das espadas junto com os ossos, né? Se fosse só a espada, ainda ia, mas tem os ossos também, né, humanos, enfim. Deixa aí, se você acreditar, a sua opinião aqui sempre é respeitada, tá certo, família? Aqui é só estamos pensando alto, a verdade é essa. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!